Deus deu ao cristão um tesouro muito especial, os dons espirituais. E esses dons, por mais que sejam diferentes uns dos outros, todos têm o mesmo objetivo: glorificar o nome do Senhor e abençoar a vida das pessoas. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4 que Deus escolheu alguns para serem apóstolos, outros para serem profetas, evangelistas, pastores e mestres. Tudo para que a Igreja de Cristo fosse aperfeiçoada até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Mas aí vem as dúvidas. Será que todos nós recebemos dons espirituais? Ou eles são reservados apenas para alguns? Como descobrir qual é o meu dom? Como aplicá-lo da forma correta para agradar a Deus? Neste vídeo eu vou te apresentar 4 lições muito importantes que você precisa saber sobre os dons espirituais. Mas antes disso, já deixe o seu like, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo, tá bom? Então vamos lá. A primeira lição: todo cristão recebe pelo menos um dom espiritual. Se você entregou a sua vida para Jesus e reconheceu que Ele é seu Senhor e Salvador, você vai receber pelo menos um dom espiritual para ajudar a espalhar o Evangelho às pessoas. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro a fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Além disso, a Bíblia diz que existem os dons de prestar ajuda, de administrar, ensinar, ministrar, exortar e demonstrar misericórdia. Acontece que muitas pessoas têm dificuldades de identificar os seus dons espirituais e saber o propósito para o qual Deus lhes chamou, e com isso elas deixam de cumprir o seu chamado. Então, meu irmão, se você ainda não conseguiu descobrir qual é o seu dom, comece a refletir sobre a sua vida. O que você sente prazer de fazer na obra de Deus? O que faz o seu coração bater mais forte, que te traz motivação, ânimo e alegria? É muito provável que o seu dom tenha a ver com isso. Então, meu irmão, depois que você conseguir identificar isso, comece a investir na sua vida com Deus, porque quanto mais próximos estamos do Senhor, mais Ele nos capacita e abre portas para servi-lo. A segunda lição: os dons espirituais devem edificar o corpo de Cristo. Os seus dons espirituais não foram dados para o seu próprio benefício, mas para o benefício do seu próximo. A Bíblia diz que um dom espiritual é dado a cada um de nós como um meio de ajudarmos a Igreja de Cristo. E Deus quis que fosse assim para que precisássemos uns dos outros. Mas infelizmente, não é isso que nós temos visto hoje em dia. Muitos cristãos têm usado seus dons espirituais apenas por vaidade, para quererem aparecer e mostrarem que são mais espirituais do que as outras pessoas da igreja. E o pior, o que mais temos visto ultimamente são pastores e líderes religiosos realizando curas, expulsando demônios, orando em línguas e fazendo profecias só para conquistar a confiança dos crentes e tirar o dinheiro deles. Só que isso é muito grave e essas pessoas estão sendo usadas por Satanás, que é o pai da mentira, para enganar o povo de Deus. E se elas não se arrependerem, irão colher os frutos dessas sementes ruins que estão plantando. Veja o que Jesus disse: aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. O orgulho, o egoísmo e a arrogância nos afastam de Deus e enterram os nossos dons. Por isso, meu irmão, se você não quer pagar o mesmo preço que aqueles que usam os dons espirituais de forma errada, se concentre em cumprir o seu chamado, abençoando a vida dos outros e servindo a Igreja de Cristo. Se você fizer isso, Deus vai te abençoar muito e você vai ver os seus dons se desenvolverem cada dia mais para a honra e glória do Senhor. A terceira lição: você não deve negar o seu dom.
Existe um conselho que o apóstolo Paulo deu a Timóteo que todo cristão precisa ouvir com muita atenção. Veja o que ele disse: não negligencie o dom que lhe foi lhe dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Timóteo havia recebido um dom espiritual para que ele pudesse levar as pessoas a Cristo. Porém, como ele era muito jovem, ele tinha medo de que o povo não desse ouvidos a ele. Então Paulo escreveu uma carta lembrando que Deus tinha uma obra na vida de Timóteo e que aquele dom era para alcançar mais pessoas para o seu reino, e que por isso ele não deveria desanimar e nem desistir. Da mesma forma, Deus tem um propósito para a vida de cada pessoa e Ele capacita cada um com dons para cumprir esse chamado. É por isso que a Bíblia compara a Igreja de Cristo como membros de um mesmo corpo que, mesmo sendo diferentes entre si, são igualmente importantes para que tudo funcione bem. Mas para que isso aconteça, é muito importante que você não despreze e nem negligencie o dom que há em você. Não tenha medo, meu irmão, do que as pessoas vão pensar de você, e nem deixe de exercitar o seu dom porque você não se acha digno ou porque você não se sente importante. Além disso, pare de ficar se comparando com aqueles que têm outros tipos de dons, pois, como eu disse, todos têm a mesma importância no corpo de Cristo. Em vez disso, se alegre com o que Deus está fazendo na vida do seu irmão e peça para o Senhor cumprir os propósitos dele na sua vida e te capacitar para fazer a sua obra. A quarta lição: o dom é inútil se não for usado com amor. A Bíblia diz que em tudo que nós fizermos, devemos fazer com amor. E esse é o princípio fundamental para uma vida cristã saudável. Por isso eu te pergunto, qual tem sido a sua motivação ao fazer as coisas? Por exemplo, no seu trabalho, por mais que você não seja tão valorizado, você faz com amor? Nas tarefas de casa, no seu relacionamento, ou até mesmo nos serviços da igreja, você faz de coração ou somente por obrigação? E isso não é diferente quando falamos dos dons espirituais que Deus nos deu. Não importa se você tem o dom da pregação da palavra, da cura, da revelação profética ou de intercessão. Se você não fizer isso com amor, não valerá de nada. Veja o que a Bíblia diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Infelizmente, muitos cristãos têm usado seus dons apenas para se exaltar e serem tratadas como autoridade espiritual dentro da igreja. Por isso, meu irmão, tome muito cuidado com aquelas pessoas que ficam falando de si o tempo todo e querendo mostrar o que elas têm feito. O verdadeiro servo busca glorificar a Deus e sabe que não é nada sem Ele. Então comece a refletir sobre as coisas que você faz, das mais simples até as mais importantes, das coisas do seu dia a dia até as espirituais. Faça tudo com amor. E esse amor que a Bíblia fala é o próprio amor de Deus colocado em nossos corações, porque se dependesse de nós, não conseguiríamos amar incondicionalmente e sem egoísmo, não é mesmo? Então é isso, meu querido, eu espero que você tenha entendido essas lições importantes sobre os dons espirituais. E mesmo que você ainda não saiba qual é o seu dom, não fique triste e nem desanime. Como eu disse, se você tiver amor e disposição para servir, você tem tudo o que precisa para Deus te usar. Então comece hoje a fazer coisas simples, como por exemplo, orar por um amigo seu, aconselhar alguém que está sofrendo, servir aos outros no que for preciso. E logo você perceberá que você é muito importante no corpo de Cristo. E com o tempo, à medida em que você for se dedicando a fazer o bem, você descobrirá quais são os dons que Deus te deu. Amém? E agora eu quero fazer uma oração por você. A Bíblia diz que nós devemos buscar com zelo os melhores dons. Então vamos pedir ao Senhor que nos capacite a viver conforme a vontade dEle e que os planos dEle se cumpram na nossa vida. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer pelo dia de hoje, pela vida de todos aqueles que me acompanham aqui nas redes sociais. Oh Deus, eu te louvo, porque apesar deste mundo tão egoísta, apesar deste mundo estar longe do Senhor, ainda há muitos que te servem e te servem com amor, com o desejo de servir as pessoas e servir ao reino de Deus.
Por isso eu te peço, meu Pai, derrama dos teus dons na tua igreja. Meu Pai, nós precisamos tanto da manifestação do Espírito Santo na nossa igreja, na nossa família, no nosso casamento, no nosso trabalho. Meu Deus, derrama do teu poder sobre nós, meu Pai. Nós reconhecemos diante de ti que nós não temos força, não temos mérito algum, mas nós sabemos, quando o Senhor se agrada de nós, o Senhor começa a nos usar. Por isso, meu Pai, coloca oportunidades no nosso caminho para a gente começar a exercer os dons que o Senhor já nos deu e que o Senhor possa revelar a cada um de nós qual é a tua vontade, meu Pai. Assim como Davi orou, Senhor, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos nos caminhos eternos, porque queremos fazer somente a tua vontade. Em nome de Jesus, meu Pai, queremos te louvar e dizer o quanto nós te amamos, porque o Senhor já tem feito uma obra maravilhosa na nossa vida e muitas vezes nós não reconhecemos isso. Muitas vezes ficamos olhando somente para o que está faltando, mas o Senhor nos convida a darmos graças em todas as circunstâncias, porque esta é a tua vontade. Por isso, meu Pai, eu já te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no meu canal. Deus te abençoe.